Olá, eu sou a Mazé Nóbrega e hoje vou começar declarando meu amor por uma escritora que acaba de lançar 3 novos livros pela Editora Moderna. A História que Eu Queria, Igualzinho a Mim e O Mesmo Sonho, uma escritora que nesse ano completa 80 anos. Uma escritora que escreveu clássicos como Bisabia, Bisabel, Menina Bonita do Laço de Fita e Raul da Ferrugem Azul. Agora ficou fácil, não é? Já sabem quem eu amo, Ana Maria Machado. Essa paixão por ela surgiu quando eu já era mãe e li histórias para as crianças. Só depois descobri a Ana Maria ensaísta, a Ana romancista. Apaixonar-se por um escritor é um comportamento leitor muito singular. A convivência com a voz literária de quem se ama cria, constrói intimidade, vontade de estar junto, saboreando as histórias que ele tem para contar. Agora, quando a voz de alguém querido lê um livro de um escritor ou uma escritora que se ama, aí é uma imensidão de afeto. Por essa razão é que hoje vamos falar de autores queridos na leitura em família. Nosso convidado desse encontro é o Pedro Felício, que é ator, músico e pai do Miguel e da Helena. O Pedro tem compartilhado sua experiência de ler para os seus filhos por meio de depoimentos que estão disponíveis nos livros da Moderna e da Salamandra, acessando o QR Code. Pedro, muito bem-vindo. E eu queria começar falando com você exatamente sobre Ana Maria Machado. Você pode falar um pouco sobre a sua experiência pessoal com ela? Oi, Mazé, tudo bem? Queria agradecer o convite de estar aqui para falar da Ana Maria Machado ainda, né? Minha experiência com a Ana Maria Machado teve muitas etapas, assim. Uma das coisas mais importantes para mim foi que quando eu era muito pequeno na escola, eu ganhei um livro de uma professora. No final do ano, a professora me deu um livro, professora Cigueio. Foi o primeiro livro que eu ganhei, assim, para ler inteiro, que não era ganhado em casa, né? O primeiro presente que era um livro para ler sozinho, assim. Foi muito marcante na minha vida. Mas tem uma coisa super curiosa sobre o Raul da Ferrugem Azul, que a gente já tinha um outro exemplar na minha casa. A minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu, tinha lido esse livro já. E além disso, tem uma outra coisa muito maluca da minha infância, que eu sempre ouvia quando eu era bem pequeno. A minha irmã leu Bisabia, Bisabel, e era um nome que eu conhecia o nome do livro muito pequeno antes de saber ler. E depois, quando cresci, aprendi a ler, fui ler sozinho também. Quando eu li com os meus filhos A História que Eu Queria, coincidentemente a minha mãe me mandou um vídeo pelo celular, mostrando um vídeo da minha filha mais nova, que é a Helena, quando ela tinha no máximo 3 anos, assim, pequenininha ainda, lendo um livrinho quadradinho, assim, que era da coleção do Mico Maneco, da Ana Maria Machado e do Cláudios. E aí, quando eu vi esse vídeo, eu me lembrei que eu aprendi a ler com esses livrinhos, do Menino Poti, do Rato Roeu a Roupa do Rei, do Uma Gota de Mágica, tem um que é da Troca de Brinquedos, que eu não me lembro. Enfim, eu li muitos, minha mãe tinha uma coleção muito grande, a gente tinha em casa vários desses livros, alguns a minha prima tinha, então a gente trocava os livros também, e eu li muitos deles. Eles são livros voltados especificamente para a fase de alfabetização, assim. E a minha filha era muito pequenininha nesse vídeo, e ela estava só repetindo as histórias, repetindo o que ela se lembrava de ouvir, falando as palavras, a sapa, socorro, socorro, o sapo ouviu, e a sapa, e o barraco do carrapato, enfim. São livros muito marcantes, assim, eu me lembro de todos os trechos, é muito maluco isso, né? Eu tenho quase 41 anos e eu me lembro de trechos inteiros do livro, assim,
da coisa rítmica, rímica, e de todas as... cada livro tem uma especificidade de um tipo de construção silábica, né? E eles ficam muito marcados na memória, assim. Então, ler com os meus filhos tem uma relação muito afetiva muito grande, assim, eu fico emocionado quando eu leio com eles. E esses 3 últimos livros lançados aí pela Moderna foram leituras muito intensas aqui em casa também, né? Esses 3 lançamentos da Ana Maria Machado são destinados aos pequenos leitores que estão em processo de alfabetização, construindo autonomia leitora. Você falou disso um pouquinho agora na sua resposta, lembrando a sua própria experiência de leitor iniciante. Em livros assim, a ilustração não é um detalhe. Ela, junto com o texto, joga um papel decisivo na construção dos sentidos. Como é que essa relação de linguagens aconteceu na leitura dessas obras, Pedro? Eu tenho um apreço muito grande pelos ilustradores de uma maneira geral, assim, né? Porque lendo para os meus filhos desde muito pequenininhos, o Miguel, por exemplo, até hoje, que é meu filho mais velho, que vai fazer 10 anos já, ele muitas vezes volta para os livros de quando ele era bem pequeno e não sabia ler, por causa de ilustrações que chamaram a atenção, né? E até livros que a gente não leu e estão na estante, às vezes livros que é muito forte essa relação imagética, né? Então, nesses últimos livros que a gente leu aqui da Ana Maria, primeiro que eu conheci a Maria José Arce, achei incrível, as ilustrações dela são muito... tem um monte de elementos e ela ilustrou igualzinho a mim, né? Que é um livro muito poético, assim, e ao mesmo tempo as ilustrações são muito poéticas também, embora tragam uma narrativa linear e cronológica que você consegue entender a historinha mais do que no texto. Elas são muito poéticas por conta das texturas que ela usa, isso chama muita atenção, assim. E as crianças se apegam, né, aos ilustradores. Como eu estava falando dos livros do Mico Maneco, né, as ilustrações do Cláudio, para mim, não existiria o livro sem aquelas ilustrações, né? E isso é muito fantástico. E agora, adulto, lendo para os meus filhos, eu também tenho as minhas referências de ilustradores. Outro dia, eu li um outro livro também da Moderna, que é um relançamento do Nicolau Teve uma Ideia, né? E a minha experiência era com outra ilustração, né? Que foi muito marcante quando eu era criança, assim. E aí ver uma nova ilustração para aquela mesma história também é muito interessante, muito, muito curioso, assim, porque te faz você repensar suas próprias referências, né? Como você construiu, e também deixa muito evidente como as ilustrações, especialmente no livro infantil, mas também nos livros que não são infantis e que trazem imagem, né? Elas são muito fortes para capturar mesmo mas não é só a atenção, né? Porque quando eu falo capturar, parece que um desenho bonito vai fazer a criança gostar do livro. Não é isso. É como elas criam relações muito insondáveis, assim, e aí aquela imagem fica registrada na sua memória, tanto quanto o som das palavras que a Helena repetia. É evidente que ela repetia o som das palavras quando ela leu o Mico Maneco, olhando para as ilustrações do Cláudio naquele livrinho, né? Então, essa relação é muito forte. E os outros 2 livros que a gente está falando, que são a ilustração da Elizabeth Teixeira, são incríveis, assim, porque é uma ilustração... Eu acho que tem um elemento fundamental desses 2 livros é a ilustração ter uma fluidez, um ar cotidiano que captura muito as crianças, assim, né? E fora a beleza delas mesmo, né? Que são muito bonitas. E eu acho que o maior indício dessa relação intensa que as crianças têm com a ilustração é esse, por exemplo, do Miguel procurar livros que ele já não lê há muito tempo, que ele já está grande para ler, que ele já lê muito rápido porque tem poucas palavras, mas ele vai buscar os livros que as ilustrações são fortes para ele. E hoje também eu vejo meus filhos reproduzirem muitas coisas das ilustrações. Eu não sei se eu fazia isso quando eu era criança, é possível que sim. Mas quando a gente brinca de desenhar, quando eles estão desenhando, muitas vezes ressaltam algum padrão, algum tipo de traço, algum tipo de preenchimento de cor
que tem a ver com ilustradores que a gente leu. Então, mais recentemente, por exemplo, a gente lê um livro que é O Labirinto de Histórias, que é da Stella Barbieri, do Fernando Vilela, e ao mesmo tempo as crianças ganharam um kit de carimbos com formas geométricas, e nas nossas brincadeiras de desenhar, eles passaram a desenhar com carimbos e fazer composições que lembram muito o trabalho do Fernando Vilela nesse livro e em outros livros, com carimbo e com gravura. Então essa relação entre o desenho e a ilustração e a vida das crianças, ela se dá num nível que não é do discutir, de perguntar onde é que você gostou da ilustração, não gostou do desenho, como é que você achou? Ela se dá num outro nível, né? A criança se apropria do desenho de um jeito muito forte, num nível afetivo, num nível da memória, que é um nível muito mais forte, muito mais intenso do que simplesmente a gente discutir com ela sobre isso. A história que eu queria, nesse livro, as 3 personagens têm gostos literários muito variados. Carol gosta de histórias de princesas, Nanda de histórias de astronautas e Beto de histórias de dinossauros. Mas querem algo diferente, uma história que contente, que agrade a toda a gente. O Miguel e a Helena, seus filhos, já têm gostos literários, eles têm idades diferentes, né? Como é que você administra essas diferenças na hora de ler para as crianças? Pois é, eles têm gostos diferentes e a gente administra fazendo de tudo, né? O Miguel, por exemplo, agora ele lê sozinho, então ele lê muito história em quadrinhos, ele adora história em quadrinhos, e ele gosta muito de tirinhas, de histórias em quadrinho de humor curta, né? Ultimamente ele tem se deliciado com o Peanuts, com a Mafalda, e ele fica horas e horas virando o Calvin e Haroldo, fica virando aquelas páginas, são pequenas histórias de humor, né? Então, para ler sozinho, o Miguel prefere esse tipo de coisa. E às vezes ele lê para Helena também. E às vezes ele tem que explicar, às vezes ele não entende a piada. A Mafalda, por exemplo, tem vários trechos que são cômicos, mas que são para adultos, ele não entende, acha graça mesmo assim, às vezes vem perguntar, ele tem se interessado muito por esse humor em quadrinhos, por esse humor em tirinhas. E quando ele lê sozinho, ele lê todo tipo de coisa, livros para escola. As crianças na idade dele são estimuladas também na escola a lerem livros que tenham componentes de aventura e tal. Mas uma das coisas mais importantes é a gente ler todos os tipos de história para eles juntos, né? É muito legal ainda que o Miguel já saiba ler, é muito legal continuar lendo para eles juntos, os dois ao mesmo tempo, porque às vezes a referência que um tá pegando e tá achando demais, o outro tá achando boba, ou que o outro tá gostando muito, um não tá entendendo, e essa relação que não é igual na recepção da história da parte das crianças é legal para eles trocarem coisas entre eles. Por exemplo, a gente leu Alice no País das Maravilhas. Eu leio livros para eles de dia, livros que a gente lê e conversa e às vezes lê de novo na sequência, só que eu também leio livros para eles mais longos de noite antes de dormir. Então a gente leu bastante recente Alice no País das Maravilhas, que é um livro muito maluco, um livro cheio de nonsenses, e que muitas vezes a Helena, que é pequena, que tem 5 anos, se perde naquele monte de referências que são da Inglaterra, que a gente nem domina totalmente. Ela se perde naquelas referências, mas isso para mim não é um problema. O Miguel adora. O Miguel adora o humor nonsense, ele ri enquanto eu tô lendo, ele gosta de repetir alguns trechos que eu li para ele aprender e decorar e poder, enfim. Mas a relação, então, ou seja, cada um dos dois recebe de um jeito essa história. Só que eu aprendi a também não me importar muito com isso, da Helena não pegou todas as referências. Não importa, às vezes ela tá naquele ambiente onde o Miguel tá lendo, tá ouvindo também, ela ouvia as palavras, muitas vezes palavras, isso é uma coisa muito legal de ler para criança, tem palavras que elas não conhecem às vezes, aliás tem palavras que a gente não conhece às vezes quando a gente tá lendo, né, e as palavras que ela não conhece, às vezes ela pergunta, o que é isso? Aí eu respondo, mas quando ela não pergunta, eu não respondo, eu deixo passar, eu sei que ela não conhece a palavra, mas ouvir a palavra dentro do contexto é isso que dá sentido para as coisas, e não só dá sentido da palavra, como sentido da própria história, né? Ouvir a história no fluxo da narrativa, entender o pensamento da Alice, como ela conversa com os outros personagens, por mais complexas que sejam as referências,
ela vai se apropriando disso por um outro canal, que não é o do intelecto puro, assim, né? Que o Miguel já está mais próximo disso, de entender as coisas. E uma coisa muito bacana é que isso que o Miguel gosta de ler quadrinhos quando ele está sozinho, ele gosta de ler com a Helena livros que são de criança da idade dela. Então, recentemente, ele estava lendo os livros do Ilan Brayman para ela, que ele pegou para mostrar numa aula online dessas, e aí ele ficou lendo para ela, que são livros bem simples e são bem para a idade dela. Então, ele também gosta de ler para ela as coisas que são da idade dela, que ele já não se interessa mais tanto. Então, eu acho que o mais importante é ler todo tipo de coisa, né? Por mais que as crianças gostem de um tipo ou de outra, de história. A Helena, por exemplo, ela gosta muito de histórias de super-heróis. Ela tem uma super-heroína que ela inventou e quando ela tá brincando, ela só conta histórias dessa super-heroína o tempo inteiro, ultimamente, nos últimos dias, né? Mas ela sabe que quando a gente vai ler, ela gosta de ler história de monstro, de super-heroína, de princesa, de pessoas comuns, história do pai, da mãe, histórias mágicas, histórias de amigos. Ela gosta de todo tipo de história porque ela sabe que no momento da leitura ouvir esses outros tipos de história é o que é aqui em casa. Então ela aceita com maior naturalidade assim e está disposta a ouvir o que o autor tem a dizer antes de dar uma proposta pronta assim de querer exatamente uma coisa. Pedro, e igualzinho a mim, Ana Maria Machado, ela apresenta aos seus pequenos leitores um princípio básico, a ideia de que temos direitos e necessidades iguais, mesmo sendo muito diferentes. Como é que essa temática repercutiu entre as crianças? Essas temáticas mais abstratas, como é que elas repercutem? É um processo de aprendizado para mim, assim, né? É um processo muito de aprendizado para mim. Quando as crianças eram menores, eu costumava tentar, eu me esforçava muito para fazê-las entender essas questões, assim. Então, quando a gente lia um livro que tratava de um assunto mais complexo, eu tentava conversar com eles sobre isso, trazer esse assunto o tempo inteiro, ou depois que acabou de ler o livro, ficar perguntando o que foi que eles acharam. E aos poucos eu estou aprendendo que esses processos são mais subterrâneos, assim, eles acontecem de uma maneira mais a longo prazo e de uma maneira mais imperceptível, né? Então eu percebi, por exemplo, nesse livro especificamente, igualzinho a mim, que a narrativa é muito interessante, né? Super poética e ao mesmo tempo as ilustrações jogam com uma história. Nesse livro especificamente o meu filho fez esse apontamento em um determinado momento. Assim, ele falou: o desenho, ele ficou muito impressionado que eram as mesmas personagens, né, que apareciam nas páginas, porque o texto narrativo, do texto da Ana Maria não conta a história dessas personagens, né? E aí ele ficou percebendo que aquela história estava sendo contada nos desenhos e que o texto era uma poesia sobre a história deles. Ele definiu assim, se não me engano, se não me falha a memória, assim. E então eu acho que o maior aprendizado meu nesse sentido dessas questões que são mais complexas mesmo, que fazem parte da estruturação para a nossa vida em sociedade. O meu maior aprendizado é perceber que a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar essas discussões por essa via da literatura. Para mim é fantástico, assim, que seja pela via da literatura, porque as crianças vão se apropriando do jeito delas e aos poucos elas vão construindo elas mesmas esse conhecimento dessa relação de igualdade, de uma relação de solidariedade, de uma relação de direitos, né? Eles vão construindo aos poucos. Então, eu sinto isso, por exemplo, mesmo no outro livro, né, que é do sonho, que é o mesmo sonho, que tem outra temática, mas na verdade também traz esse tema das pessoas estarem juntas e construírem coletivamente as coisas e a igualdade entre as pessoas se dar pela relação coletiva. Então acho que essa relação as crianças vão estabelecendo se elas tiverem suporte. No fundo, eu acredito que ler para os filhos, hoje em dia eu acho isso, que ler para os meus filhos é uma forma de dar um suporte, dar um chão, dar um amparo para eles poderem construir ideias que talvez nem sejam as mesmas que eu tenho, né? Que talvez sejam outras, mais interessantes do que essas que eu já tenho, assim. Eu descobri que os livros não são os livros infantis bons,
Os bons livros para a infância e para a juventude são livros que dão espaço para essas crianças e esses adolescentes construírem coisas, assim. Então, às vezes, ler bastante já tem sido suficiente, sabe? Parei de discutir as questões complexas na hora do café da manhã, assim, sabe? Que era uma obsessão um pouco que eu tinha antes. Acho que está respondido, mais ou menos, mas é. Pedro, está muito bem respondido. Inclusive, a respeito do mesmo sonho, eu ia tratar de uma questão semelhante com você, que é exatamente o fato dela falar desse fenômeno tão intrigante, tão misterioso, que são os nossos sonhos. E no final do livro, ela joga exatamente essa ideia de sonho para um outro lugar. A ideia de que sonhar junto com o outro é também pensar num anseio comum, numa espécie de utopia, né? Eu acho que, de algum modo, você já respondeu. E aí eu queria que você colocasse um pouco mais, falasse um pouco mais desse anseio que, às vezes, nós adultos temos, tanto pais como professores, de levar uma discussão até um lugar que a gente acha que vai esgotar a significação dos livros, como se isso fosse possível. Então, o que eu queria que você comentasse um pouquinho mais, você já abriu essa discussão anteriormente, mas aprofundasse um pouco mais até onde a gente vai, qual é o limite, como é que a gente escuta as crianças para saber onde a gente precisa parar na nossa autoridade de leitor adulto. É uma baita pergunta essa, né? É um aprendizado muito grande, assim, como eu estava dizendo antes, porque existe uma função mesmo, que eu sendo adulto leitor, de mediação entre os conteúdos, vamos chamar assim, na falta de uma palavra melhor, uns conteúdos que estão naquela história, naquele livro, e o que as crianças, do que elas estão se apropriando. Existe essa função, né? Só que, e aí eu acho que tem a ver com prática, sabe? Mas eu sou pai há quase 10 anos, né? Então eu tenho praticado essa função de pai há quase 10 anos. Mas eu também trabalhei como educador e eu acho que tem a ver com a mediação tem a ver com prática, porque ela tem a ver com uma sensibilidade de escuta. Então, como eu disse que no começo eu tentava colocar esse assunto, eu lembro que a gente leu um livro que era sobre imigrantes, sobre imigração, sobre exílio, sobre fugitivos de guerra, um livro infantil, super bonito, inclusive, e eles eram pequenos ainda, e eu tentei colocar essa discussão num café da manhã, assim, sabe? Eu lembro desse livro muito porque eu lembro de ter sentado com eles na mesa para conversar sobre pessoas expatriadas, assim, com uma criança de 3 anos e uma criança de 7, de 6, uma coisa muito complexa, que não dá, né? Mas eu fui aprendendo isso, que a gente precisa ter uma escuta muito sensível. E isso é treino, né? Isso não é mágica. Ninguém, nossa, a pessoa nasceu sensível, ela escuta as crianças tão bem. Isso é você se engajar na relação com as crianças, se engajar numa relação de igual para igual com as crianças, né? Sabendo que você tem um monte de vida que você já viveu e elas têm menos, mas que a relação de conhecimento quer dizer, o que eu conheço mais do que as crianças, não me faz superior a elas. Eu tenho que ouvi-las com muita atenção, ouvir com muita sensibilidade para entender qual que é o caminho para fazer essa mediação de algum jeito, porque eu faço essa função de mediação muito. Mais um livro que eu já falei, que é o Nicolau Teve uma Ideia, que é da Ruth Rocha, ele é um livro muito bacana, assim, lindo, super marcante na minha vida, na minha infância, e eu pude ler para os meus filhos também, e outros tantos, né, que eu já li com eles, que eu li quando eu era criança também. E quando a gente foi ler esse livro, para mim esse livro é super importante. Eu fiquei com uma vontade de falar com eles, fazê-los ler mais esse livro, leiam mais. Toda vez que ia pegar um livro para ler na estante, eu queria que eles pegassem esse, porque era um livro que eu gostava de criança. Aí o tempo passou e eles quiseram ler outros livros, a vida continua. E aí é legal perceber que mais tarde as crianças fazem as construções delas mesmas. O Miguel agora voltou a ler o Nicolau Teve uma Ideia, né? Porque no final tem um trecho onde você pode desenhar suas próprias ideias e tal, tem uma página em branco. E ele voltou a ler esse livro. Cada um tem o seu momento. Perceber isso é muito difícil. E tem a ver com prática, tem a ver com você fazer isso sempre. Eu acho que quanto mais eu leio com as crianças, mais eles vão se apropriando
se apropriando dos tempos de leitura, se apropriando das possibilidades diferentes de contar história, né? O meu filho, o Miguel, ele tem, como eu disse, ele adora tirinhas de quadrinho, né? E ele tem desenhado bastante personagens de quadrinhos, assim. E é muito legal perceber o quantos livros que a gente leu ao longo da curta vida dele, de 9 anos e meio, tem importância para esse novo desenho que ele está fazendo, tem importância para as histórias que ele conta, para as histórias que a Helene inventa nas brincadeiras, né? Essa relação, ela é fluida nas crianças, de como eles elaboram o que eles acabaram de ouvir numa brincadeira, num jogo, num faz de conta, num jogo dramático. Eles vão elaborando isso e você tem que estar atento para perceber que eles estão elaborando isso. Eu acho que isso é o mais difícil, assim. Para educadores, eu acho que isso faz muito sentido, né? Você perceber o que um grupo de crianças está elaborando quando vai para um outro jogo que não é onde eles receberam aquela informação que é o seu conteúdo programático, vamos dizer assim, para ser bem careta, assim. Mas eu acho que a mediação tem a ver com isso, com uma sensibilidade que não é mágica. E praticar isso, praticar muito, porque você vai melhorando. A cada livro que eu leio, eu acho que eu sou um adulto leitor melhor para as crianças, sabe? É um aprendizado muito, muito complexo, assim, e eu fico muito... Eu tenho uma relação com livros bastante intensa, assim, então eu fico emocionado às vezes. Um dia o Miguel falou alguma coisa, eu não lembro nem qual livro foi. Acho que foi sobre esse livro do Cummings mesmo, que o primeiro conto é sobre enfim, uma história, depois eu posso falar dela, mas tem esse primeiro conto e ele ficou pensando nesse livro durante alguns dias, nesse conto que a gente leu. Eu fico com os olhos marejados, assim, porque eu falo, caramba, ele tá processando isso ao longo de 4 dias, e a gente processa livros ao longo da vida inteira, né? A gente não processa... Eu faço teatro, né? Eu sou ator, e tem um estudioso que chama Fábio Desgranges, que ele estuda justamente a relação de mediação no teatro para a infância e juventude. E ele fala, a mediação, ela não pode ser pensada como um encontro que você faz depois de uma peça de teatro, né? Ela tem que ser pensada como um processo ao longo da vida, porque uma peça que você assiste hoje, você não resolve a elaboração dela 20 minutos depois de assistir, é exatamente como um livro, né? Esse processo pode durar a vida inteira. Eu estou relendo um livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, pela 3ª vez, e eu ainda estou elaborando esse livro, né? Quer dizer, o processo de mediação ele pode durar a vida inteira, assim. Então eu acho que é esse aprendizado cotidiano de fazer isso sempre e perceber como essas coisas vão reverberando ao longo da vida das pessoas. Assim. Bom, eu acho que a gente agora volta para o começo, depois dessa delícia de te ouvir falar do processo de mediação e dessa aproximação que você faz da arte de um modo geral, quando você junta a literatura à questão do teatro. Então, a gente começou falando da Ana Maria Machado, de amores literários, e você, ao longo da sua conversa, foi falando de outros tantos amores. O bacana do amor da arte é que a gente pode se apaixonar por muitos ao mesmo tempo, e tudo bem. E eu queria, para encerrar a nossa conversa, e acho que você já falou um pouco, falar dessa emoção que a gente sente de compartilhar a literatura, dos nossos amores literários com os nossos filhos, mas também de como a gente, nessa experiência de ler para a criança, e nesse frescor que tem esses comentários e essas observações que elas fazem, poder voltar a ressignificar a nossa leitura adulta, a nossa leitura como leitor adulto, e não ser só um leitor de livros para as crianças, mas também que eles possam nos ver lendo os livros que a gente ama, como você falou agora do Grande Sertão Veredas. Você quer falar um pouco sobre isso para a gente finalizar, Pedro? Pois é, muito maluca essa história, porque quando eu vejo... Especialmente tem 2 autoras que realmente na minha infância foram muito importantes e na infância de muitas pessoas da minha geração assim e da minha geração para frente, que são a Ana Maria Machado e a Ruth Rocha, foram muito fortes para mim. Então, ver meus filhos ouvindo essas histórias, lendo essas histórias, é muito, muito emocionante para mim, afetivo mesmo, assim, me mobiliza afetos que eu nem sabia que eu tinha, assim, sabe? Então isso é um primeiro dado, assim, ver esses autores que são
autoras que fazem parte da minha história com essa força, com essa intensidade, também meus filhos poderem se aproximar disso. E, além disso, eu também tenho uma certa ansiedade, eu admito isso. A gente está lendo Cummings por quê? Esse livro dos contos do Cummings agora, porque eu descobri o poeta Cummings agora. E comecei a ler e fiquei fascinado. E aí descobri esse livro dele de contos para crianças. Eu falei, caramba, eu preciso mostrar para os meus filhos, porque eu fiquei fascinado pela poesia do Cummings, assim. Então, e ao mesmo tempo é isso, o Dom Quixote, por exemplo, né? Don Quixote é um livro maravilhoso, que é um dos poucos livros que eu li mais de uma vez na vida, assim. E desde pequenos, eu tenho adaptações diversas adaptações do Don Quixote para os meus filhos conhecerem o Don Quixote, porque eu tenho uma gana, uma ansiedade de que eles conheçam esses autores que eu acho incríveis, que eu acho que me transformaram, que me atravessaram, assim. Eu não vejo a hora deles poderem ler o Guimarães Rosa, por exemplo. Mas vai demorar ainda, né? Essa relação, ela é super passional, né? Super passional. Eu fico pensando, quando a gente leu uma adaptação não, uma adaptação do Pedro e o Lobo, né? Que é uma peça sinfônica, uma peça musical. E aí, eu adoro música sinfônica, assim. Então eu fiquei muito animado para que meus filhos lessem aquilo lá e ligassem aquilo com a peça do Pedro e o Lobo e conhecessem os instrumentos e conhecessem o que é. Então, isso também, essa paixão pelos autores, também gera uma ansiedade em mim, que às vezes eu preciso dar uma recolhida, preciso dar uma segurada, porque também eles vão fazer essas construções, né, aos poucos. Por conta da minha vida artística, assim, eu acabo conhecendo alguns autores, por exemplo, né? O próprio Fernando Vilela e a Estela, e alguns ilustradores que eu conheço, alguns autores de livros infantis, aí eu já quero que meus filhos conheçam logo, porque afinal de contas eu tenho uma relação afetiva com essas pessoas, né? Então eu quero que eles se aproximem, eu quero que eles gostem. Isso às vezes dá uma ansiedade, às vezes fica uma loucura e eu acabo até me frustrando, puxa, eles não gostaram tanto assim, sabe? Quanto eu gostei. Mas aí também às vezes isso com o tempo se elabora de outras formas, né? Então acho que tem a ver com isso. Então é uma relação muito passional mesmo que a gente tem com a literatura. A literatura tem uma relação passional com a gente e a gente com ela. Então, se você não tiver essa relação, também a literatura não vale nada, né? Não tem porquê, assim. E aí você fica querendo que isso exista. E aos poucos eu tô percebendo que isso existe nos meus filhos. Isso é muito legal. Que existe uma relação de amor, existe uma relação de afeto pelos autores, pelas obras, pelos ilustradores. Isso é muito bacana, sabe? Eles se reconhecerem autores às vezes pelo nome, às vezes pelo... Nossa, é o mesmo tipo de história. Nossa, o Miguel esses tempos tem feito muito essa relação. Nossa, essa autora aqui, ela sempre fala sobre esse determinado tipo de coisa, ou ela sempre faz em poesia, sempre faz rimado. E isso é se aproximar do autor, não do autor da pessoa mesmo, da Ana Maria Machado, né? Mas do que ela representa na obra dela, assim, do que a obra dela nos traz, assim, que isso que é o fascinante, a relação com a artista Ana Maria Machado, né? Não a relação com a pessoa. Eu nem conheço a Ana Maria Machado pessoalmente, mas é uma relação com a artista, assim, que eu acho isso super bonito. Pedro, eu queria muito agradecer você, o seu tempo, a sua disponibilidade de conversar com a gente, de poder discutir esse tema dos escritores pelos quais a gente se apaixona ao longo da vida. E você falou da Ana Maria, mas também de tantos outros. E também de poder discutir esse tema, que é da mediação da leitura em família, que é um tema tão importante para o desenvolvimento desse leitor pleno, de desabrochar nas crianças esse amor pela leitura. Muito, muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço, mas para mim é muito importante, assim, poder conversar sobre essas coisas, porque é um processo muito intenso, né, de ver duas pessoas se formando, assim, crescendo, duas crianças, e eu poderia ficar falando horas sobre isso, eu queria mostrar os livros que a gente está lendo, porque é muito forte para mim, muito intenso. Acho que para qualquer um que tem uma aproximação com a literatura, assim, é um processo
que nunca para, que está sempre somando coisas, e é muito legal conversar sobre isso. Eu poderia falar muito tempo sobre isso, falar de todos os livros que a gente tem lido, todos os desdobramentos e tal, e ainda mais em tempos de pandemia, que a gente não tem muito como conversar com outras pessoas sobre essas coisas que estão acontecendo aqui na nossa família, e parece tudo tão fechadinho, tão separado do resto. É muito legal poder abrir essas questões. Agradecer muito, porque para mim é uma conversa muito legal, e eu sou muito apaixonado pela Ana Maria Machado, e acho que muito obrigado mesmo, obrigado mesmo.